Muito bem. Então vamos começando, né? Que daqui a pouquinho vai chegando mais gente. Então, para quem não me conhece, ai, saudades também, Lilian. Para quem não me conhece, meu nome é Heloísa Montserrat Barbosa. Eu sou psicomotricista relacional e psicopedagoga. E tenho feito uma sequência de lives falando a respeito da aprendizagem, desse desenvolvimento do aprender, das intervenções, da avaliação psicopedagógica. E hoje, o tema que eu escolhi foi a psicopedagogia e tecnologia. É uma parceria possível? Mas antes da gente começar com o tema, eu prometi para a Luciana, na semana passada, que ela fez uma pergunta, fazia há 30 segundos para encerrar a live, que ela com 1 hora ela encerra, né? Então ela fez a pergunta 30 segundos para encerrar e aí eu não consegui responder. Então, a pergunta que ela tinha feito era qual era a minha opinião a respeito do estágio online que ela está fazendo psicopedagogia, pelo que eu entendi é presencial, mas o estágio é online, por conta da pandemia, né? Eu vou dizer o seguinte, Luciana, precisa ver primeiro como que a instituição elaborou esse estágio, tá? Se é um estágio só de observação, se é um estágio de atuação propriamente dita, tem que ver como é que a instituição organizou isso, tá? E o colegiado, né, da instituição precisa definir como é que vai ser a questão dessa possibilidade online ou não. Eu, particularmente, penso que atuar, né, assim como um estágio, essa atuação online, ela te traz um distanciamento que você não, como você está aprendendo, no meu ponto de vista, fica um pouco vazio. Porém, se for algum estágio de observação e para depois complementar, quando puder atuar, né, quando puder estar presencialmente com as famílias, com as crianças, com as instituições, aí eu acredito que seja uma boa opção. Mas porque essa questão da tecnologia vem também eu escolhi um pouco esse tema, né, para hoje, bastante por conta dessa pergunta que a Luciana fez no final da live, né? Porque eu tô percebendo que tem bastante gente bem confuso com relação a isso, né? Então, o que eu penso é isso, Luciana, que é possível, a partir de uma organização do colegiado da instituição, essa atuação, se for um atendimento psicopedagógico, a gente já vai entrar nisso também um pouquinho, no meu ponto de vista, não é o ideal agora, né? Talvez fazer observações, assistir palestras relacionadas aos temas que você está estudando, que você precisa elaborar o estágio, para depois complementar com esse estágio presencial, tá? Então, era isso que eu pensei para falar para você. E com relação ao nosso tema, né? Psicopedagogia e tecnologia, uma parceria possível. Será? Então, o que é que vocês entendem por tecnologia? Escrevam aí para mim. O que vocês pensam que é tecnologia? Podem escrever, não fiquem com vergonha.
Ih, pessoal, tá envergonhado, né? Bom, eu pensei bastante a respeito desse tema durante essa semana e me lembrei de uma palestra que eu assisti há algum tempo, que eu não me lembro em que programa foi na televisão, eu não lembro em que programa foi, não lembro quem que estava falando, né, essa relação que eu vou contar para vocês agora. Mas essa pessoa que estava sendo entrevistada, ela falou assim que quando a gente pensa em tecnologia, a gente pensa em computador, a gente pensa em smartphone, a gente pensa em tablets, em eletrônicos, quando a gente pensa em tecnologia. Aí ela trouxe assim, que a tecnologia, ela vem no nosso convívio desde muito tempo atrás, né? Desde quando o homem das cavernas fez um instrumento para poder quebrar, para poder lutar, para poder quebrar pedras, né? Desde quando o homem das cavernas pensou em instrumentos, tem a ver com a tecnologia. O fato da gente pensar, por exemplo, num clips, né? Então, é um pedacinho de arame entortadinho que vai prender coisas. Esse clips foi pensado, né? E tem uma certa tecnologia por trás disso, né? O lápis, um grafite com uma madeira redonda em volta, né? Então, quem é que pensou nisso? Como é que chegaram nisso? Então, a tecnologia, ela pode ser vista desde das coisas mais simples, que precisaram de tecnologia para serem desenvolvidas, né? O próprio óculos, né? As pessoas não conseguiam enxergar, alguém teve uma ideia de fazer uma lente para colocar e possibilitar essa visualização melhor. Então, tem vários aspectos que a gente pode pensar com relação a essa questão da tecnologia, né? Então, não é só essa questão do eletrônico, né? Claro que é também, mas existe, por exemplo, a tesoura, né? Como é que pensaram na tesoura? Foi algo medido, pensado, a altura das mesas, das cadeiras, a estrutura das cadeiras. Tem cadeiras mais ergonômicas, tem cadeiras que são mais duras, né? Então, existe uma tecnologia por trás de tudo o que a gente tem hoje, né? Por trás de tudo que a gente pode perceber hoje, né? E pensando em tudo isso, né? Eu cheguei, né? A partir do lápis, da cadeira, da mesa, cheguei no celular, no tablet, no computador. E a pergunta da Luciana, da semana passada, me fez pensar nesse atendimento psicopedagógico, né, que precisa acontecer e que muitas vezes o sujeito não pode parar o atendimento. E como é que vai fazer nesse momento à distância, né? Se eu acabei de falar para vocês que eu acredito que o estágio dela, né, deve ser complementado depois, né? A forma como eu tô, a partir de leituras, de estudos, de conversas, né? Como é que eu tô concebendo esse processo? Então, eu li em alguns documentos da Associação Brasileira de Psicopedagogia, eles têm alguns informativos que trazem bastante
bastante clara essa situação para nós. Eu vou contar aqui para vocês o que eu pude ler, o que eu pude perceber desse material. Então, logo que começou a pandemia, que ninguém podia sair de casa, né, as pessoas começaram a pensar em como fazer, os psicopedagogos e as psicopedagogas, em como fazer esse atendimento à distância. E conversando com as instituições similares à Associação Brasileira de Psicopedagogia do Chile, da Argentina, da Colômbia, da Espanha, foi considerado que um atendimento psicopedagógico é um momento que o psicopedagogo está com um sujeito, né? Um sujeito que aprende a partir de articulações dos aspectos das aprendizagens objetivas e das aprendizagens subjetivas. Então, a partir da tarefa, da intervenção do psicopedagogo e de tudo que isso vai gerar dentro desse sujeito. Então, pensou-se assim, virtualmente isso não é possível nessa qualidade que a gente gostaria. Então, chamou-se de assistência virtual com atitude psicopedagógica, desculpe. Assistência virtual com uma atitude psicopedagógica, né? Então, o atendimento psicopedagógico propriamente dito, ele não... A gente não pode chamar, né, esse encontro virtual de atendimento, e sim de assistência, né, virtual com essa atitude psicopedagógica. Quando a gente vai propor isso, a gente precisa fazer um enquadramento, né, com os pais, com o sujeito, com os responsáveis do horário, do tempo de duração, né, se é semanal, se é quinzenal. A gente vai usar ferramentas diferentes, né? Nós temos a possibilidade do vídeo, né? Nós temos a possibilidade do chat, né? Então, aquelas crianças que estão já conseguindo escrever algumas coisas, já podem pedir tarefas escritas no chat, a gente já pode pedir desenhos, tem uma ferramenta em algumas plataformas que a gente consegue desenhar ao mesmo tempo. Então, a gente vai se descobrindo também, né? Toda essa tecnologia aqui possibilita essa nossa conversa com todas as pessoas, na verdade, nesse lugar, né, de internet, enfim, a gente consegue se posicionar e perceber como é que o sujeito está atuando, como é que o sujeito está pensando, né? A gente vai promover pode promover momentos com música. É possível também em algumas plataformas fazer passar a música, né, do meu computador para o computador de quem está ouvindo, né? Então, a gente tem diversas possibilidades para conseguir promover o pensamento. Porque o que é essa assistência virtual? Ela é para que a gente consiga manter o sujeito com o pensamento ativo e em evolução. Então, a gente vai propor tarefas, propor jogos, propor pesquisas, não é? Então, nós vamos trazendo oportunidades de construir conhecimento a partir de uma assistência virtual, né? E a gente precisa cuidar, porque essa assistência virtual, apesar de estar longe, né, a gente longe um do outro, não elimina a questão afetiva. Então, a gente precisa
levar em consideração que a questão afetiva ela é bastante importante também nessa vinculação com o sujeito que a gente está fazendo essa assistência virtual. Uma questão bastante importante também para a gente pensar é como é que a gente vai fazer, porque essas tecnologias de informação e comunicação, para que a gente possa fazer essa assistência, a gente precisa garantir o sigilo, né? Porque está lá no Código de Ética do Psicopedagogo, no site da Associação Brasileira de Psicopedagogia, tem no site da Nacional, tem no site da BPP Paraná, que é onde eu sou vinculada, né? Acredito que nas outras associações de outras sessões também tenham, né? Então, quem tiver alguma dúvida, entra lá no Código de Ética. Então, segundo o Código de Ética, né, nós, psicopedagogos, não, independente se é assistência virtual ou atendimento psicopedagógico, a gente tem que manter sigilo daquilo tudo que acontece ali, né? Salvo quando autorizado pelos responsáveis ou pelo sujeito, se for maior de idade, né? Ou em questão judicial, né? Que seja intimada a responder, enfim, como testemunha, ou quando tem uma iminência de morte. Então, nesses casos, é possível quebrar esse sigilo, mas a gente precisa cuidar muito com isso. Então, qual plataforma que eu vou usar? Essa plataforma é segura? Logo no começo da pandemia tinha uma plataforma que estava todo mundo usando e aí descobriu-se que ela não tinha sigilo. Então, a gente as próprias plataformas foram se aprimorando, né? Então, a gente começa a pensar, né, em como é que a gente vai fazer com essa tecnologia para que ela seja sigilosa, que não somos só nós psicopedagogos que estamos buscando essa ferramenta para trabalhar, né? Tem os psicólogos, médicos, né, vários profissionais que estão buscando essa forma, né, e que também necessitam desse sigilo. Então, é uma questão que a gente precisa ter bem claro se existe esse sigilo nessa plataforma, né? A gente vai, com essa questão da assistência virtual, a ideia, né, proposta pela Associação Brasileira de Psicopedagogia é que quem faça essa modalidade, né, de trabalho nesse período, que como a gente está ainda estudando e percebendo e tentando entender como funciona, aquelas pessoas que estiverem fazendo esse tipo de atividade, fazerem relatórios a respeito do que está acontecendo, como é que foi, quais as dificuldades que teve, para que a gente vá solidificando esse processo também, né? Mas um texto curto, não muito longo, né? Também lá no site da Associação Brasileira de Psicopedagogia tem qual o e-mail que envia, né, esse relatório. Então, a ideia é que a gente trabalhe, faça essa assistência virtual e, como pesquisadores que somos, né, desde quando a gente começou a estudar a psicopedagogia, a gente fala dessa pesquisa, então a gente vai, a partir desses atendimentos, dessas assistências virtuais, a gente vai passar a fazer pesquisa também, né? Então a gente vai participar da construção de uma forma diferente de perceber o sujeito que a gente está trabalhando. Uma questão importante é que isso não é um novo modo de trabalho do psicopedagogo, né? Então, acabou a pandemia,
eu agora vou atender só virtual. Não, não é uma possibilidade, né? A psicopedagogia, ela não vê essa assistência virtual como possibilidade de ser permanente, porque a gente tem a questão vincular, a questão afetiva, a questão também das intervenções, das articulações das aprendizagens que eu acabei de falar, né? As articulações das aprendizagens objetivas e subjetivas, e isso o psicopedagogo consegue promover muito melhor presencialmente. Então, essa modalidade de assistência virtual é, nesse momento, até que os estados, o governo federal, os municípios decidam que é possível, né, sair, é possível. Tem alguns estados que já está sendo possível, mas também com todas as regras de higiene, né? Então é importantíssimo a gente, enquanto profissionais, e que somos ligados de alguma forma a uma associação, mesmo que a gente não seja associado, né? A gente está respondendo por todos os psicopedagogos, né? Então a gente precisa respeitar todas as regras sanitárias do estado, da cidade que a gente vive, né? Para que a gente não corra nenhum risco e nem traga risco para aquelas pessoas que a gente também está atendendo, né? Isso tudo tá lá no Código de Ética, tem algumas cartas, né, da associação, da presidente da Associação Brasileira, né, da Nacional, e que ela explica, né, algumas questões importantes nesse sentido, né? Então, a ideia é trazer a tecnologia para a nossa ação, né? Mas com cuidado, percebendo detalhes, percebendo que nossa observação, ela precisa ser muito mais aguçada, porque a gente vê muitas vezes do pescoço para cima. Então a gente não observa o sujeito inteiro, a gente precisa ir percebendo a forma como ele estava, sei lá, escrevendo, desenhando, né? Então, o nosso olhar precisa estar mais aguçado, né? De alguma forma. A gente também, em alguns momentos, não é necessário que a gente atenda as crianças, mas sim que a gente faça orientação para as famílias, né? Em alguns momentos, essa orientação para as famílias é o suficiente para esse período. Para outras crianças, não. Para outras crianças é importante que ela esteja ali na frente do computador em determinado momento, determinado horário, né? Então, nesse sentido, a gente pode se manter ativo, né, nas ações psicopedagógicas, nesse caso na assistência virtual, quando é um atendimento individualizado ou atendimento de grupo também, né? Existem também grupos, né, de trabalho, grupos de estudo que estão se encontrando, né, psicopedagógicos, né, que estão se encontrando de forma virtual também, né? Estão nesse final de semana que passou agora, teve um encontro da Associação Brasileira de Psicopedagogia Seção Paraná, né, que foi muito bom, foi assim, e muito interessante, porque foi a primeira vez que foi feito um evento aqui no Paraná grande, né? Que com essa questão virtual a gente teve pouquíssimos problemas técnicos, né? Foi assim, de alguma forma a gente também sentiu essa afetividade. Então, a tecnologia, ela pode sim aproximar a gente do outro, né? E pode servir como uma ferramenta possível nesse momento,
né? Uma ferramenta possível para nós nesse momento de pandemia, né? Porque como eu falei agora há pouco, quando passar tudo isso, essa assistência virtual, ela não é uma opção, tá? Agora, nos atendimentos psicopedagógicos, pensando lá depois que acabar tudo isso, será que a gente pode usar a tecnologia? Porque a escola diz não pode calculadora, não pode isso, não pode aquilo outro, né? E o atendimento psicopedagógico, né? Será que pode? Como pode? O atendimento psicopedagógico, né? Como eu já falei em algumas outras vezes, é bem diferente da ação escolar, né? Então, nesse processo, dependendo do sujeito, é possível, sim, escrever um livro no computador. Então, mas é que eu queria escrever um livro, mas às vezes a criança tem uma questão motora, né, da coordenação motora fina muito comprometida, mas tem muitas ideias. Então, é possível sim usar a tecnologia dentro do atendimento psicopedagógico também, né? Então, vamos escrever um livro, vamos fazer uma pesquisa, né? Então, mas aí assim, às vezes os clientes vêm, né, pré-adolescentes, adolescentes com celular, né? E daí fica ali no bolso e a gente percebe que tá num comichão para pegar aquele celular, que deve estar vibrando, né? Para poder ver o que está acontecendo. E aí a gente pode trazer esse celular para a sessão, né? Então, dependendo do que você está pesquisando, está conversando ali, então vamos ver como é que faz isso que a gente está vendo. Onde que a gente pode ver? Daí, a partir de diversas perguntas, pode ser que uma das respostas seja, pode ser no meu celular. Legal, pode ser sim. Então, vamos procurar no seu celular. Né? A senha do Wi-Fi é essa, entra no Wi-Fi, que provavelmente ele já vai saber, talvez já vai ter até entrado, né, para ficar na sala de espera usando o Wi-Fi do consultório, né? Então, aproximar a tecnologia desse processo, ensinar, aprender e ensinar, é muito importante, porque a gente não pode negar que essa tecnologia existe. A gente não pode simplesmente dizer não vai usar, vai deixar lá, né? Se tiver uma função aquele determinado aparelho, por que não usar? Por que não usar uma calculadora, né? Dependendo da conta, né? O fato de eu usar a calculadora para aquela determinada operação não quer dizer que eu não sei fazer aquela, né? Não quer dizer que eu não tenho raciocínio, que eu só preciso de ajuda para fazer aquela conta. Então, a ideia, né, que eu penso é que quanto mais a gente puder fazer esse intercâmbio da tecnologia com o nosso processo de aprender e ensinar, mais a gente vai conseguir alcançar objetivos que talvez, se a gente não fizer isso, talvez a gente não alcance, né? E não quero dizer que precise usar a tecnologia o tempo inteiro, né? Vão ter momentos que sim, o celular vai ter que ficar ali no cantinho. Hoje o computador não vai dar para usar, hoje a gente vai escrever, né? Porque tudo tem a sua possibilidade, a sua questão importante. Tudo tem algo que vai trazer um resultado,
dependendo do jeito que a gente trabalha com isso, ou esse resultado é positivo, ou esse resultado é negativo, né? Mas quando a gente, num atendimento psicopedagógico, quando a gente busca isso, a gente vai, além de aproximar afetivamente o sujeito das situações de aprendizagem, a gente vai se aproximar afetivamente dele também, né? Então, essa aproximação afetiva do psicopedagogo com o cliente também é uma questão importantíssima para que o sujeito consiga se abrir, aprender, ensinar também, porque a gente também aprende muito com as crianças, adolescentes, adultos que a gente trabalha, né? Então, a gente vai aproveitar essa tecnologia que aparecer dentro da sessão para que a gente possa tirar a questão positiva. Porque o que acontece, né, em alguns lugares que eu vejo? Não, porque esse não é legal, porque não é bom, nunca é bom. Aí o sujeito tá lá com aquele negócio, mas isso não é bom, todo mundo diz que não é bom e eu tô com ele aqui. Então, e aí fica uma coisa meio transgressora, né? Então, o que eu acredito, né? Eu acredito que a gente vai fazendo esse trânsito de uma forma natural, de uma forma que seja em momentos importante fazer, em alguns momentos é importante não ter, né? Porque o fato de a gente usar o nosso corpo para promover essas aprendizagens, né, também é importante. A Laura traz aqui que também é uma forma de aproximação afetiva do aprendiz com as situações de aprendizagem, né? É isso que a gente estava falando aqui, né? Que quanto mais a gente faz essa relação, mais a gente se aproxima, né, dele e ele das situações de aprender, né? E quando a gente usa o corpo para situações de aprendizagem também, a gente vai passar esse conhecimento por dentro da gente. Então, as duas coisas são importantes, né? Escrever manualmente, escrever no computador, andar, correr, pular. Às vezes o atendimento psicopedagógico é na praça. Por que não? Né? A tecnologia pode ser usada lá na praça, né? Podemos usar uma filmadora, podemos filmar o sujeito, sei lá, fez um avião de papel, né? A sessão inteira trabalhou no avião de papel. Aí vamos lá na praça soltar o avião de papel, se tiver uma praça perto, né? Se possível no mesmo dia ou no outro dia, e vai usar a tecnologia para registrar esse momento do avião de papel voando, né? Que aí o sujeito vai também se sentir autor, vai também se sentir fortalecido, porque ele viu um resultado do que ele fez sendo validado pelo psicopedagogo. O psicopedagogo quis filmar, né? Quis mostrar o que eu fiz, né? Pode virar um projeto, né, de filme, né? Vai lá, tem aplicativos de editar filme, faz, sei lá, faz um paraquedas, faz um avião de papel, faz várias coisas que precisem de movimento corporal, filma, entra nesse aplicativo de edição e edita, e faz depois, sei lá, uma apresentação para a família do vídeo que vai ter, sei lá, 5, 10 minutos, né? Mas a tecnologia ela vai podendo, vai entrando, vai agregando, né, dentro do atendimento psicopedagógico também. Ela pode estar presente.
ela pode se manter presente, mas a gente não pode esquecer que o corpo também é importante mexer, né? Porque as vivências corporais trazem, muitas vezes, repertórios motores, psicomotores, afetivos, cognitivos, importantes para o processo de ensinar a aprender também, né? E aprender, o processo de ensinar a aprender e aprender a ensinar, né? Então, o recado que eu gostaria de deixar aqui é esse, né? A gente faz, nesse momento, assistência virtual com atitude psicopedagógica, né? É possível, sim, trazer a tecnologia para um atendimento psicopedagógico presencial, né? Mas não podemos esquecer que o corpo também é importante. Mexer esse corpo, mobilizar esse corpo também é importante. Não só para resistência, para fortalecimento, né? Mas para trazer conexões neurológicas também, sinapses, que vão fazer registros importantes para que o sujeito consiga aprender conteúdos mais complexos, consiga aprender o significado da leitura e da escrita, né? Consiga aprender por que esse negócio quer dizer isso, por que esse monte de letra quer dizer tal coisa, como que é isso? Então, se o sujeito não usou esse corpo, não mexeu esse corpo, para chegar, né, para os seus neurônios, para sua questão neurológica, não, se ela não chegou, né, nesse tema, né, construir repertório cognitivo, afetivo, neurológico para aprender. Se a gente não fizer, a gente não chega, né? Então, o que eu queria dizer era isso, né? Que é importante a gente pensar, hoje estamos vivendo esse momento, amanhã, né? Amanhã, um futuro breve, assim, espero, né? A gente já vai poder estar no presencial, né? Com todos os cuidados necessários e usando, sim, também a tecnologia nos nossos atendimentos, né? Fazendo com que o sujeito se aproxime cada vez mais dessas situações de aprendizagem, né? Se aproxime afetivamente, que muitas vezes o fato do sujeito não conseguir aprender determinada questão pode ser esse distanciamento afetivo com as situações de aprendizagem. Então, o uso da tecnologia pode aproximar esse sujeito, né? Então, é isso, né? Semana que vem a gente vai conversar de novo. Ainda não sei o tema, mas talvez algo como a gente, né? Eu tenho buscado a próxima live sempre a partir da anterior. Então, como a gente falou bastante do corpo também, né? Essa tecnologia e esse corpo talvez seja um tema que possa dar continuidade, né, na nossa sequência. Então, eu quero agradecer muito vocês por estarem presentes aqui, por terem me ouvido, pela paciência, né? A Michele gostou, né, Michele, do próximo tema? Legal. E obrigada, mãe. E aí, a semana que vem a gente tem mais.